boa tarde. Meu nome é Evandro e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, que é a gestão de organizações sociais públicas não estatais, gestão da ONG de proteção aos animais, Jovina Rocha Prado, no município de Muzambinho. Então, primeiramente, eu queria falar sobre a origem do termo ONG e depois dar uma rápida explanação sobre a trajetória das ONGs através das décadas. Então, a origem do nome ONG, ela surgiu na década de 40, era uma expressão usada pela ONU para designar aquelas entidades voltadas com projetos de interesse público. Já no Brasil, o termo ONG surgiu, a ONG surgiu no Brasil baseada no modelo norte-americano. Ela teve a sua origem na Igreja Católica através de grupos que eram envolvidos com assistência social. Já em 1970, essas ONGs elas assumiram uma postura de conflito com o governo da época. Por que isso? Porque elas denunciavam o empobrecimento da população e denunciavam também a violação dos direitos humanos, pois na década de 70 o governo era um governo ditatorial. Já em 1980, as ONGs elas passaram a ter uma expansão, a crescer, mas somente o seu auge veio em 1990, com a realização da ECO 92, onde elas passaram, o termo ONG passou a se tornar popular, ficou conhecido na década de 90. E elas passaram a atuar de forma intensa em áreas como educação, saúde e lazer. E já o século XXI, o cenário do século XXI foi o quê? Essas ONGs elas voltaram a atuar no campo político, mas diferente do que aconteceu na década de 70, que foi um cenário de conflito, o cenário atual foi de parceria. Elas passaram a desenvolver uma parceria com o governo e passaram a pertencer ao chamado terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor é uma denominação dada às instituições que não possuem fins lucrativos. Então, a partir do momento que você analisa a trajetória dessas ONGs, você entende que uma ONG, o principal papel de uma ONG é mudar a sociedade, mostrar novas soluções para diferentes problemas. Então, diante disso, veio o meu interesse em fazer o trabalho sobre a ONG de proteção aos animais da minha cidade. Ou seja, o objetivo é entender como a ONG da minha cidade ela faz o gerenciamento dos seus recursos, os recursos financeiros e material, e também sugerir novas formas de obtenção de recursos. Então, o que é a ONG da minha cidade? A ONG de proteção aos animais Jovina Rocha Prado. É uma ONG que ela fornece assistência veterinária aos animais que são vítimas de maus tratos. E ela existe desde 2008 e a sua logística é basicamente a seguinte: o animal chega na ONG, ele é curado, tratado, vacinado, castrado e depois ele é encaminhado para uma fila de adoção. Então, nessa fila de adoção, ele vai acompanhado de uma coleira e de uma carteira com todos os dados sobre aquele animal. E isso mostra como a ONG, como que é a logística da ONG, que é uma coisa muito bem organizada. E ela também é muito bem estruturada fisicamente, pois ela conta com uma sala de recepção e 3 salas, sendo 3 salas, uma destinada à sala de castração, uma sala de banho e tosa e uma sala de cura de animais feridos, tratamento de animais feridos. E no seu exterior, ela conta com 23 baias, cada baia com um amplo espaço destinado a cada animal e com uma infraestrutura visando o bem de cada animal. E o trabalho nessa ONG ela é feita por voluntários. Voluntários que exercem o papel de uma forma muito eficiente. Tanto é que Muzambinho acabou se tornando uma referência. Não só Muzambinho, como essa ONG acabou se tornando uma referência para Muzambinho e para toda a região, pois ela constantemente recebe visitas de pessoas interessadas em conhecer como é o funcionamento dessa ONG e também recebe constantemente visitas de professores e autoridades, tanto em área de saúde quanto de vigilância. Sendo assim, quanto aos números dessa ONG, ela atualmente
conta com 180 animais na fila para adoção. Isso é, até novembro de 2015, novembro passado, ela havia 180 animais esperando para serem adotados. E desde a sua fundação, que foi em 2008, ela já castrou 800 animais, entre cães e gatos. Então, sendo assim, como ela consegue verbas para poder manter esses 180 animais diariamente, mensalmente? A maioria das verbas, dos recursos que essa ONG ela recebe, vem da população moçambiense, que contribui doando ração, medicamento e material de limpeza. Outra forma de recurso, outra fonte de recurso dessa ONG é uma subvenção dada pela Câmara Municipal de Muzambinho, uma subvenção mensal no valor de R$ 2.600. E também uma outra fonte de recurso que essa ONG utiliza é um brechó, onde todo o material vendido nesse brechó é empregado na manutenção da ONG. Sendo assim, a minha sugestão para novas obtenções de recursos é: primeiro, ela pode conseguir parcerias com empresas de diversos meios, diversos ramos de atuação. Mas, como uma empresa ela visa somente lucro, dificilmente ela iria doar sem obter um retorno. Então, o que seria interessante para a ONG? Seria interessante se ela se transformasse em uma OCIP. Isso despertaria o interesse da ONG, despertaria o interesse da empresa. Pois uma empresa doando para uma OCIP, essa doação feita para a OCIP é descontada no imposto de renda da empresa. Isso provavelmente seria muito vantajoso, tanto para a ONG quanto para a empresa. E um OCIP nada mais é do que um contrato entre uma outra forma de contrato, diferente da ONG, um contrato entre governo e entidades. Nada assim muito burocrático. Outra forma seria a prestação de serviço. Isso a ONG já faz. Ela fornece cirurgia para animais. Ela atende a população de Muzambinho, a população que pode pagar por isso. Só que ela atende a um valor mais baixo do que o valor cobrado por um veterinário na cidade. E isso não é muito divulgado. Talvez seja uma nova fonte de recursos se fosse melhor divulgado. E talvez a fonte mais importante de recurso, que é a principal fonte, não só dessa ONG, mas como de qualquer ONG, tanto no município como no país, seria o aumento da doação feita por pessoa física. Pois em todas as ONGs, não só na de Muzambinho, como na de toda a região, a maioria dos recursos obtidos por essas ONGs, elas vêm justamente de pessoas físicas. E como a ONG pode atuar nesse campo? Como ela pode fazer? Ela deve despertar o interesse do doador em doar. O doador ele tem que se sentir motivado em doar. E como fazer isso? Ela deve fazer com que o doador se sinta parte integrante do trabalho realizado pela ONG. Deve ser divulgado que o trabalho dele é importante, que graças a ele a ONG está conseguindo atingir todos os seus objetivos. Bom, enfim, diante de tudo relatado até aqui, a gente pode entender que abrir uma ONG, ela é preciso muito mais do que boa vontade e, sei lá, vontade de fazer as coisas acontecerem. É preciso ter uma boa administração, é preciso ter um profissionalismo para poder gerir uma ONG. Então, diante disso tudo, eu espero ter contribuído com um pouco sobre o que é a ONG da minha cidade. E eu agradeço a todos que puderam assistir esse vídeo. Muito obrigado.